Boa noite, irmãos. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus, também saudar os irmãos que nos acompanham pela internet. Hoje estamos com um problema de falta de luz, então os irmãos vão notar que a nossa iluminação está um pouco diferente. Vamos ao nosso texto base, Evangelho de Lucas, capítulo 16. Nós vamos ler a partir do versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor. E os fariseus, que eram avarentos, ouviam todas essas coisas e zombavam dele. Até aqui. Vamos orar pela palavra. Senhor, nos dá entendimento e nos dá sabedoria, Pai, que nós possamos aprender de Ti nessa noite. Amém. Amém, irmãos. Na nossa última palavra, nós vimos a parábola do administrador infiel. O que Jesus estava falando ali? Orientando as suas ovelhas a estarem no seu trabalho secular, fazendo amigos, dando bom testemunho, fazendo diferença na sociedade, mostrando que mesmo o trabalho sendo secular, mesmo no meio comercial havendo muita injustiça, muitas coisas erradas, o cristão ele tem condição sim de estar dando bom testemunho e fazendo diferença. E aí Jesus ele vai continuar falando essa questão. Só que, veja, na sua audiência haviam fariseus. E esses fariseus zombavam de Jesus. Qual que é o pano de fundo aqui? Os fariseus tinham a seguinte teologia. Se alguém era rico, era sinal de que ele era abençoado por Deus. Se alguém era pobre, era sinal de que ele era amaldiçoado. E nesse capítulo aqui, Jesus ele vai derrubar essa doutrina. Então ele primeiro vem falando do administrador infiel, que era desonesto dos negócios, e muitos fariseus eram desonestos. Aí ele vem falando da relação do cristão com o dinheiro, e aí, na sequência, ele vai vir com a história do rico e Lázaro. Então, assim, o que Jesus está fazendo aqui? Ele está condenando o relacionamento dos fariseus com o dinheiro. Eles eram extremamente avarentos. Eles davam um valor assim fora do normal para o dinheiro. E é isso que Jesus vai estar quebrando. Amém? Olha que interessante. Veja, quando eu estava fechando esse estudo, eu não sabia. Mas essa passagem, esses 3 versículos que nós vamos ver hoje, para muitos intérpretes estão como um dos trechos mais difíceis do Novo Testamento. Justamente por causa da nossa tradução. A nossa tradução nos dá algumas dificuldades do texto. E é necessário que você recorrer às falas de Jesus que estão registradas nos outros evangelhos. Todo mundo que quer dar uma interpretação do irmão, são simplesmente 3 versículos, do 14 ao 17. Mas todo mundo vai recorrer aos outros evangelhos para poder explicar com profundidade o que Jesus está dizendo. Deixa marcadinho Lucas 16, vamos ao Evangelho de Mateus, capítulo 19. Vamos começar a construir uma pequena teologia nessa área de riqueza. Mateus 19, 2 evangelhos atrás. Versículo 24. Versículo 23. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus.
Os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá salvar-se? Olha que interessante. O que acontece? Os discípulos conheciam a teologia dos fariseus. Quando Jesus vem falando que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus, e qual é o problema do rico? Não é que ele não pode ser salvo. Irmãos, Paulo era de família rica. José de Arimateia era de família rica. Muita gente vai ser salva de família rica. Entendeu? O próprio Novo Testamento nos fala que tinha gente que havia sido criado com o rei Herodes. Gente de importância. Havia pessoas dentro do palácio, havia pessoas dentro do governo romano. O problema não é a riqueza, o problema é a confiança na riqueza. Por que é difícil um rico entrar no reino dos céus? Porque normalmente a riqueza traz uma confiança no homem. Muito cuidado, irmãos. Caixão não tem gaveta. Tudo que Deus te abençoar nessa terra, o dia que os seus dias aqui se consumarem, acabou. Você não vai levar nada. Você vai levar a sua fé em Cristo. Você vai levar as obras que você tiver feito através do corpo de Cristo e através da sua vida cristã. Mais nada. O que as pessoas erram? Quando elas têm uma condição financeira segura, muitos acabam se esquecendo de Deus. E o próprio Jesus nos diz: juntai tesouros no céu, onde a traça não rói e o ladrão não rouba. O próprio Jesus nos diz: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O próprio Jesus nos ensina: ninguém pode servir a Deus e a mamon. Irmãos, dinheiro é bom, dinheiro é ótimo. Eu não tenho problema nenhum com dinheiro. Dinheiro ele pode abrir muitas possibilidades. Com dinheiro no bolso você pode realizar muitas coisas. A questão é, o seu bolso é convertido? O dinheiro, ele é um ídolo? No seu coração ele ocupa o lugar de Deus? Não, pastor, eu não tenho nem dinheiro. Veja, se você trabalha demais e você não dá a prioridade correta a Deus, você está desobedecendo o Evangelho de Mateus que orienta: buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Acabou de servir o dinheiro. Tem gente que deixa de ir para a igreja por causa de dinheiro. Tem gente que deixa de orar por causa de dinheiro. Tem gente que deixa de ler a Bíblia porque não tem tempo. Numa vida desorganizada, numa vida sem prioridade. Mais à frente nós vamos ver que Jesus fala disso, sobre a questão do reino, o que o reino dos céus exige. Mas as pessoas hoje em dia têm muita prioridade distorcida. Em vez de organizar sua vida, estabelecer um padrão de vida compatível, estabelecer um horário de vida. Por exemplo, nós como igreja, jamais vamos nos intrometer no seu trabalho, desde que o seu trabalho não seja desonesto. Porém, entendemos, na nossa visão, que Deus jamais vai te dar um trabalho no qual você não possa congregar. Com certeza o Senhor não vai fazer isso. Por quê? Porque é antagônico à palavra, porque a própria palavra manda congregar. Muitos irmãos, às vezes, estão desempregados. E aparece o trabalho. E a primeira coisa que o irmão faz é deixar de congregar. Então é essa relação que eu tenho que tomar cuidado. Dinheiro é muito bom, dinheiro pode abençoar muita gente. Mas eu tenho que ter um relacionamento correto em relação ao dinheiro. Amém? Vamos voltar no Evangelho de Mateus, de Lucas, capítulo 16. Deixou marcadinho aí. Vamos ler agora o versículo 15. E disse-lhes: vós sois
os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens. Mas Deus conhece os vossos corações, porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. Irmãos, Jesus está falando para os fariseus. Os fariseus torciam a teologia. Na sequência dessa passagem, no versículo 18, que nós vamos ver à frente, não hoje, Jesus vai falar do divórcio e casamento. Para vocês terem uma ideia, havia teólogos fariseus naquela época que diziam que os homens podiam se separar por qualquer motivo. Simplesmente, se o camarada encontrasse uma mulher mais bonita, ele podia mandar a outra embora, porque eles diziam que ele tinha sido colocado como cabeça e não por cauda. Eles distorciam, através dos seus costumes, todas as verdades do reino de Deus. Aí você vai falar, nossa, pastor, mas esses fariseus não eram moleza. Irmãos, cuidado. Muita gente hoje, para justificar a atitude errada, faz uma interpretação pessoal da palavra. E justifica pecado, justifica coisas erradas, justifica omissão, justifica falta de serviço, justifica uma série de coisas. Já vi pessoas falar, mas pastor, cada um interpreta a Bíblia do seu jeito. Não existe isso. A Bíblia só tem uma maneira de ser interpretada. Não existem duas interpretações bíblicas. Pode uma passagem ou outra mais difícil ter duas linhas ou três linhas teológicas, mas essas linhas também, embora tenham diferenças, elas têm coerência. Então você não pode se achegar. A maior reclamação dos pastores é que hoje em dia o povo fala, pastor, cada um se busca a Deus à sua maneira. Mas não. E Jesus foi extremamente duro nessa questão da justiça própria. Os fariseus, eles achavam que eles iam se aproximar de Deus no mérito próprio. Eles se achavam muito bons, eles se achavam abençoados, eles se achavam os guardadores da lei. Eles se achavam os melhores servos de Deus. E a turma que Jesus mais quebrou o pau, a turma que Jesus mais criticou, foram os fariseus. Quer ver que interessante? Deixa marcado novamente. Vamos no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Olha que interessante. Mateus, capítulo 6, versículo 2, primeiramente. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus 6, versículo 2. Quando, pois, deres esmola, não façais tocar a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já tem o seu galardão. Mas quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita, para que a tua esmola seja dada em secreto. O teu Pai, que vem em secreto, ele mesmo te recompensará publicamente. Até aqui, o que os fariseus faziam? Eles faziam propaganda das suas esmolas. Eles queriam se mostrar uns aos outros. Nossa, pastor, mas esses judeus eram complicados. Irmãos, na igreja de Atos dos Apóstolos, Ananias e Safira, para se mostrar, mentiram ao Espírito Santo. Venderam um campo, retiveram parte do dinheiro, deram de oferta o resto e falaram, olha, foi esse todo o valor que nós vendemos o campo. Para quê? Para se mostrar. Para imitar o quê? Imitar o que Barnabé fez. Então assim, irmãos, cuidado. Veja, você pode falar de uma contribuição
Da maneira correta, sim, mas tem que tomar cuidado. Por que eu posso dizer isso? Como que a igreja de Atos soube que Barnabé vendeu o campo e deu todo o dinheiro para a igreja? Porque ele falou. E não existe nenhuma crítica nisso, porque provavelmente foi feito da maneira correta. Então existe uma maneira de você até falar das contribuições, mas de uma maneira que edifique a igreja, de uma maneira que desafie as pessoas, de uma maneira que estimule as boas obras. Porque eu preciso tomar cuidado com passagens como essa, que tem gente que diz que se você falar que deu 10 reais na igreja, você já perdeu a coisa. Não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando da autopropaganda. Não, porque eu sou muito bom. Eu dou o dízimo. Eu dou as ofertas. Eu contribuo na obra missionária. Sabe, aquele tipo de pessoa que tem uma religiosidade de aparência, que gosta de pagar uma como um crente espiritual, que muda até a sua maneira de falar para mostrar que é mais espiritual. É isso que Jesus está condenando. Então, assim, tudo com equilíbrio, tudo com cuidado. Quer ver mais um texto? O mesmo Evangelho de Mateus, capítulo 23. Jesus novamente vai falar da religião de aparência. Mateus 23, versículo 28. Vamos ler o 27, que fica lindo com o 27 junto. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e toda a imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Novamente, Jesus vem pegando pesado. Chamou de túmulo, de sepulcro caiado. Irmãos, isso que os fariseus faziam é mais comum do que você pensa. É terrível o testemunho das pessoas. É complicado. Quanta gente que frequenta a igreja e quando chega em casa é horrível. Gente que se esconde atrás de uma capa religiosa. Gente que quando você fala que é crente do lado dele, ele muda a maneira de falar. Ele estava falando palavrão, estava falando palavras indecorosas. Palavras torpes. E quando ele fica sabendo que você é crente, ele já muda. Ele vai para a linguagem Almeida corrigida e fiel. Não, irmão, estamos na bênção, domingo na igreja, teve visita de anjo. E Deus me usou em revelamento e profetice. Sabe, aquela pessoa que tem uma justiça própria. Então, cuidado com isso. Um bom começo, irmão, é se reconhecer pecador. Irmão, vou te falar uma coisa que eu tenho aprendido. Na verdade, aprendi com o meu primeiro pastor como um conceito. Mas hoje eu creio nisso por experiência própria. Quanto mais você conhece de Deus, mais você enxerga o quanto você é pecador. Irmãos, não tem jeito, vira e mexe. O Espírito Santo nos revela o nosso pecado. O que você precisa tomar cuidado é que quando fala em pecado, a gente pensa que é botar bomba em ônibus de criança, assaltar banco, vender droga. Não, a linha de pecado é muito mais tênue. Uma frase errada, um sentimento errado. Às vezes até com razão. Numa determinada situação, você peca. Então assim, irmãos, bola baixa. Haja com prudência. Sempre ore. Cuidado. Nós temos erros. Cuidado com justiça própria.
Você só se aproxima de Deus por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Sabe, eu não sei aqui se todos oram antes de comer, se não oram, deveriam. Porque quem põe aquele alimento na sua mesa é Deus. E Paulo nos orienta a tomar o alimento com ações de graças. Senhor, obrigado por esses alimentos, te damos graças e pedimos que o Senhor santifique. Em nome de Jesus, amém. 19 segundos. Ore. Mas se não fosse o sangue de Jesus, essa simples oração, você seria fulminado no Antigo Testamento. Porque cada oração que você faz ao Pai, você entrou no Santo dos Santos. E quem entrava no Santo dos Santos com pecado era fulminado vivo. Quantas vezes você ora por dia? Vai dizer que todas as vezes você está 100% sem pecado? Não, irmãos. Não, nós pecamos diariamente, nós pecamos no nosso pensamento. Nós pecamos naquilo que nos inspira. Nós pecamos no nosso interesse pessoal. Estou falando por mim. Às vezes eu vou ver assim, eu falo, nossa, Maurício, como você é ligeiro. Para com isso. É Deus que é do seu lado. Então assim, cuidado, ligeiro. Irmãos, não estou falando de desonestidade. Estou falando de você querer sempre levar vantagem em tudo. Sempre olhar ao seu lado. Ter um olhar para a vida egoísta. Olhar para as pessoas, às vezes, é uma sensibilidade. Irmãos, tem vezes que a gente tem vontade de orar, uma oração imprecatória. Senhor, fulmina aquela pessoa. Mas concorde que é bem melhor, Senhor, o Senhor sabe dos meus erros, o Senhor sabe dos erros da pessoa. Coloca em tuas mãos, Senhor. Senhor, tem misericórdia da nossa vida. Porque se não fosse Jesus na minha vida, eu não tenho nada melhor que aquela pessoa. Sabe, prudência. Bola abaixo. Pede para o Espírito Santo mostrar o teu pecado. E na medida que ele mostrar, vai se corrigindo e vai buscando maturidade. Vai buscando crescimento. Vai buscando santidade. Para ser o que Paulo chama de vaso para a honra. Amém? Vamos retornar ao Evangelho de Lucas, capítulo 16. Vamos agora ao versículo 16. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. Veja que interessante. Jesus aqui fala do quê? Da lei dos profetas. E aqui Jesus vai nos dar um ensino da firmeza da lei, da perenidade da lei. E aí o que ele fala? Olha, até João Batista, o maior da antiga aliança, é pregado o reino dos céus. Só que aí Jesus, ele faz uma afirmação interessante, todo homem emprega força para entrar nele. E essa interpretação desse versículo, ela causa muito problema. É aqui que as nossas traduções nos complicam. Lembra daquela passagem, esforçai-vos para entrar pela porta estreita? Porque grande é a porta que leva para a perdição, e estreita é a porta que leva para a salvação. Como que o pessoal entende? 90% da igreja entende assim: eu tenho que me esforçar para ser salvo.
Tem até igreja de alguns irmãos bem queridos que têm algumas ideias diferentes das nossas, alguns irmãos pentecostais, mas que você vê na placa da igreja: esforçai-vos para entrar pela porta estreita. E aí os irmãos pegam o hábito pessoal deles, que é o hábito da igreja, e colocam uma lente naquele hábito, que é a forma de ser da igreja, envolvendo com maneira de ser, vestimenta. Irmãos, cada um serve a Deus à sua maneira. Eu não tenho problema. A pessoa quer jogar futebol e servir a Deus? Joga. Não quer jogar futebol e servir a Deus? Também não joga. A pessoa quer guardar o sábado para agradar o Senhor? Guarda. Não quer guardar o sábado para agradar o Senhor? Também não guarda. Meu problema é você vincular a salvação. Eu não me esforço para entrar no reino para ser salvo. É o contrário. Porque eu sou salvo, eu entendo que eu fui chamado e fui eleito para as boas obras. Eu entendo que eu fui chamado e fui eleito para servir a Deus. Eu entendo que eu fui chamado e fui eleito para servir os irmãos. Eu entendo que eu fui chamado e fui eleito para ser luz do mundo e sal da terra. Irmãos, talvez você seja muito mais espiritual do que eu. Essas coisas custam. Não é fácil. Vida cristã não é para frouxo. Você ler Bíblia todo dia, frequentar todo culto, orar diariamente, buscar o Senhor, dar testemunho, evangelizar, orar por doentes, dar uma palavra temperada para a edificação de uma vida. Você só pode fazer isso através do esforço pessoal. Quem é acomodado, e eu não estou falando aqui de maneira pessoal a ninguém, estou falando de maneira genérica. Quem é acomodado não faz isso. Nós somos salvos exclusivamente pela graça. Não existe nada que eu possa fazer pela minha salvação. Agora, o sintoma de quem nasceu de novo é se esforçar para cumprir o reino, para entrar no reino, para ser um cristão atuante, para ser alguém que paga o preço. E esse é um chamado para todos. É aqui que está o perigo dessa passagem, porque essa passagem, por gerações da igreja, levou a uma interpretação de salvação por obras. Você pergunta para a pessoa: você é salvo pelo quê? A pessoa fala: pela fé em Jesus. Aí vem a segunda pergunta: só pela fé? Irmão, se tiver algo depois do só, não, mas eu sou salvo e tenho que obedecer, já não é mais graça. Porque eu vou poder chegar lá no céu e falar: olha, o Senhor me salvou, mas eu obedeci. O Senhor me salvou, mas eu fui para a igreja. O Senhor me salvou, mas eu permaneci até o fim. Eu tenho do que me vangloriar. E Efésios ensina que eu sou salvo pela graça, para que ninguém se glorie diante de Deus, que a glória seja apenas de Deus. Por quê? Porque a Bíblia é clara: Deus não divide glória. Ele fala: minha glória eu não dou a outrem. Se eu pratico alguma obra para ser salvo, acabei de dividir a glória, e a obra da cruz do Calvário é incompleta. Em outras palavras, difíceis de entender, eu invalido a cruz, porque se a cruz sozinha não é suficiente para salvar, a obra é incompleta. Se eu preciso fazer qualquer coisa, o que eu quero que você entenda, e qual é o problema, é que nem a questão: aquele que perseverar até o fim será salvo. A pessoa fala: nossa, para ser salvo eu tenho que perseverar até o fim. Não é isso que o versículo está falando. Porque você é salvo, você persevera até o fim. O sintoma do salvo é perseverar até o fim.
Não inverta as prioridades. E entenda, você foi salvo único e exclusivamente por Cristo. Porém, essa salvação requer de você, a partir daquilo, esforço. Agora, qual é a boa notícia? Deus criou uma coisa chamada Tribunal de Cristo, onde nossas obras como cristãos e no corpo da igreja vão ser julgadas. E eu vou receber ou prêmio ou reprimenda, mas eu vou ser salvo, como que pelo fogo. Esse como que pelo fogo é um termo assim, aquele fogo purificador, que passa algo pelo fogo, tudo que não presta é queimado, só passa o que presta. E o que presta na eternidade? A obra de Cristo na sua vida, não presta mais nada. Agora, porque Deus é bom, o que você fizer através do corpo, em prol do corpo, Deus vai te dar uma coisa chamada galardão, prêmio. Nós não sabemos exatamente como vai ser esse galardão. Uma coisa nós percebemos, vão haver níveis de prêmio e vão haver níveis de reprimenda, porque Deus é justo. Deus salvou o apóstolo Paulo pela graça. Deus salvou o ladrão da cruz pela graça. Mas cada um vai receber o prêmio de acordo com a sua obra. O ladrão da cruz teve chance de fazer um evangelismo. E ele fez. Eu costumo dizer o ladrão bom e o ladrão mau. Os dois são maus. Eram ladrões. Mas percebe o que você tem feito no corpo. E olha que interessante, algumas coisas de Jesus, elas trazem dificuldade. Eu vou continuar a leitura do 17 e nós vamos voltar nesse assunto. Lucas 16, versículo 17. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Esse é outro versículo difícil, irmãos. Igrejas que guardam sábado, igrejas que não comem determinados alimentos e fazem isso para serem salvos. Elas usam essa passagem para dizer que tem que seguir a lei. Novamente, vou falar. Quer guardar o sábado? É seu culto pessoal a Deus. Não é salvítico. Fica tranquilo, irmão. Guarda o sábado. Às vezes você não quer comer determinados alimentos. Não julgue a mim que como. Mas eu também não vou julgar você que não come. Porque você que não come está fazendo isso para agradar o Senhor. E eu que como também estou fazendo isso para agradar o Senhor. E o nosso culto pessoal é aceito por Deus. É que Paulo... Agora, se eu fizer isso para ser salvo, eu não sou salvo apenas pela cruz. Eu sou salvo por guardar a lei. Mais sério ainda. Judaizante. Aí é o meu conselho que a primeira coisa que você faz, vai lá e circuncida. Ou se castre, que nem Paulo orienta. Entendeu? Então assim, cuidado. Pastor, e a lei? Já falei sobre isso, mas vou ler uma passagem novamente. Vamos lá. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Mateus 5. Versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor. Não cuideis que vim destruir a lei, ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nenhum iota ou um tio jamais passará da lei, nem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar os homens, será chamado menor no reino dos céus.
Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser ao seu irmão, raca, será réu do sinédrio. E qualquer que disser, louco, será réu do fogo do inferno. O que Jesus está falando aqui, irmãos? Isso aqui é sermão do monte. Moisés deu a lei, recebeu a lei no Sinai. Jesus, o novo Moisés, o novo legislador, está no monte legislando sobre a lei. E ele nos ensina, a lei não passa. Os 10 mandamentos estão descritos no Novo Testamento. Me faz uma gentileza, Erasmo. E desliga aquela solar que se acabar de novo. Vamos fazer uma pequena pausa na palavra. Tem um botãozinho preto do lado direito do azul, logo abaixo do azul. Tem um azulzinho ali atrás. Olha, ele está meio escondido. Não, deixa que eu vejo. Vou sair da cena e já volto. Me clica naquele, eu clico ali, só um minuto. É que aí, se por acaso acabar de novo, nós temos luz. Isso. Desliga aquela lanterninha para mim, Nádia. E esse aqui a gente faz assim. Hora forte. Parou. E esse aqui a gente tira. E aí eu volto para a palavra. Voltei para a luz, haja luz e houve luz. Volta esse aqui. E agora vai ter mais unção. Me puxa aquela mesinha, por favor. Amém. Obrigado, irmãos. Ó, fica até mais bonito. Tudo bem que é difícil com 60 anos ficar bonito, mas minha esposa, graças a Deus, acha. Vamos ler mais uma passagem. Mateus capítulo 7. Eu vou voltar a falar essa questão de Jesus, o novo legislador. Mateus 7, versículo 12. Mateus 7, versículo 12. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós, porque essa é a lei dos profetas. Ó Jesus legislando. Haviam 618 preceitos. Jesus começa a reduzir a aplicação da lei. Você quer seguir a lei? O que você quer que faça para você? Você faz para os outros. Ele vai aperfeiçoar isso. Olha que interessante. Mesmo Evangelho de Mateus, capítulo 22. Olha que interessante. Mateus 22. Talvez a passagem de ouro para isso. Mateus 22, versículo 36. Um doutor da lei está interrogando Jesus e ele pergunta: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhes: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próprio como a ti mesmo. Ó 40. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Jesus, como grande legislador, intérprete da lei, o autor, porque a lei provém de Deus e Jesus é o nosso Deus. O que ele faz? Ele reduz a lei a esses 2 mandamentos. Cumprindo esses 2 mandamentos, você cumpre toda a lei. Por quê? Do 1º ao 5º mandamento estão mais ligados ao relacionamento do homem com Deus. Do 6º ao 10º mandamento está ligado ao relacionamento do homem com o homem.
Por isso eu amo a Deus de todo o meu coração e ao próximo como a mim mesmo. Eu estou cumprindo a lei. Percebe que a lei nunca vai cair? Por que Jesus... Outro detalhe, por que Jesus veio cumprir a lei? Porque se na vida dele ele tivesse desobedecido um artigo da lei, ele não tinha cumprido o necessário para a obra da cruz do Calvário. Jesus não tinha uma transgressão. Porque sabe quem nos condena ao inferno? É a lei. Tanto é que ela é chamada na Bíblia de ministério da morte. Porque quando não havia lei, eu não tinha aquela condenação ratificada, letra preta no papel branco. Os homens iam para o inferno antes da lei, mas porque eles eram pecadores. E eles desrespeitavam a lei da consciência, que está em Romanos 2. Só que quando a lei veio, ela foi colocada no papel, ela ratificou de vez, ela botou uma pedra, ministério da morte. Porque ninguém pode cumprir a lei. Agora, por que você não morre eternamente? Porque quando Deus olha para você, ele vê o sangue puro de Jesus derramado na cruz do Calvário. E é o preço pela sua transgressão da lei. Ou você vai me dizer que na sua vida você está o tempo todo amando a Deus sobre todas as coisas e amando ao próximo a ti mesmo? Você consegue fazer isso? Pelo que a Bíblia ensina, eu vou te responder. Ninguém consegue fazer isso. Se você não consegue fazer isso, você é um transgressor da lei. Se você é um transgressor da lei, sem a obra de Jesus na cruz do Calvário, seu destino seria o inferno. Percebe a profundidade da obra? Percebe o padrão? O padrão é básico, é uma ironia, tá, irmãos? É basicão, você só tem que 100% da sua vida amar Deus sobre todas as coisas, ao próximo a ti mesmo, 100%. Não pode um segundo desviar disso. É possível? Não é. Agora, porque eu sou salvo, eu me esforço para cumprir isso. E aí que é o desafio. E como que eu faço isso? Temos um monte de versículos, mas eu escolhi 2 aqui, bem interessantes. Vamos lá em 1 Coríntios, capítulo 9. Você vai passar por Atos. Nossa, eu já abri no 9. Oh, falta de luz me fez bem. 1 Coríntios 9, versículo 22. Palavras do apóstolo Paulo. Fiz-me como fraco para com os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante deles. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo, se abstém. Eles os fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, para uma incorruptível. Ó 26. Pois eu assim corro, não como coisa incerta. Assim combato, não como batendo no ar. 27. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando a outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Olha que interessante, Paulo fazia a obra porque ele temia ser reprovado no tribunal de Cristo. Paulo, coitado do irmão Maurício, percebe? Mas olha o que ele está falando aqui. Ele não está falando de shopping, comida boa, casa boa, carro bom. Está falando de desconforto. Está falando de esmurrar o corpo. Chegou domingo. Eu vou para o culto. Por
Por que você vai para o culto? Porque eu quero servir a Deus. Não estou com vontade. Não perguntei se está com vontade. Você foi salvo para as boas obras, para glorificar Deus. Não é uma escolha. Talvez nunca te falaram isso dessa maneira, mas você não tem opção de não vir em culto. Você não vem porque desobedeceu, ou porque tinha alguma coisa mais importante para fazer na sua agenda pessoal. Não, agenda minha, agenda de Deus. Não, Deus, espera um pouquinho, o Senhor é Deus, já tem bastante coisa. Deixa eu fazer a minha, que eu sei melhor da minha vida do que o Senhor. Percebe? Desconforto. Dá uma carona para alguém, para trazer para a igreja. Dá um telefonema para alguém que está precisando de uma oração. Telefonema. Não estou falando nem de visita. Porque tem muito irmão pentecostal que é criticado por aí, porque não tem uma boa teologia, mas quando alguém está precisando é o primeiro a correr na casa. Com teologia fraca e tudo. Mas é um servo do Senhor, cheio do Espírito Santo, que entende o seu papel de fazer a obra. Ou vai dizer que ninguém aqui não conhece aqueles irmãozinhos bem simples, que vive a vida para servir Jesus, e que Jesus é o primeiro. Muitas vezes sabendo 10% do que você sabe. Cuidado. Percebe do que eu estou falando? E para encerrar, o último versículo, um pouco à frente, Efésios, capítulo 6, vai passar por 2 Coríntios, por Gálatas e vai chegar em Efésios, capítulo 6. Olha que interessante, versículo 7. Servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como a homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o vosso Senhor que está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Não há acepção de pessoas o quê? Você é rico, você é pobre, seja no país que você for, faça o que você faça, tudo que você fizer, faça como para o Senhor. Sirva como para o Senhor, que o Senhor vai te premiar. Esse é o chamado. Se você não tem feito isso até hoje, para repensar a sua vida, é começo de ano. Reorganize suas prioridades. Confesse a Deus o seu pecado. Fala, Deus, me perdoa porque eu estou pecando. Eu quero acertar. Confie em Deus e comece a procurar fazer aquilo que é certo. Que eu garanto para você que a sua vida espiritual vai decolar. E você vai encontrar sentido na vida. Você vai encontrar prazer nas coisas do Senhor. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor, que nós possamos viver uma vida cristã abundante, cheia de boas obras, com compromisso, servindo a Ti de todo o coração. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus.